Como é bom estarmos em comunhão. Cantamos isso hoje. E a nossa passagem bíblica vai remeter a essa palavra, comunhão. Que para nós cristãos tem um peso muito grande. Todo domingo estamos reunidos em comunhão. E é normal, comunhão, estar ligado com o ser humano. O ser humano nasceu para viver em comunhão. Comunhão em família, comunhão em festas, principalmente agora, nessa época de final de ano. Quantas comunhões a gente vamos ver por aí? Empresas que se reúnem para confraternizar, famílias que se reúnem para se confraternizar, momentos de comunhão uns com os outros. Várias pessoas recebem vários convites. Eu aceito o convite, quem quiser me convidar. Só não pode ser muito longe. Mas esse fim de ano é um momento que as pessoas se reúnem para estar juntos. E desfrutar, partilhar de alegrias, de paz, às vezes de conforto uns com os outros, e de alimentos muitas vezes. Hoje, inclusive, nós temos um momento de comunhão, onde teremos nosso almoço. Um momento de comunhão com o alimento. Pensando nisso, nesse fim de ano, a palavra comunhão, que muitas vezes nos propostas, temos muitos convites, pensando em comunhão em Deus, na sua igreja. Como Deus vê a nossa comunhão? Qual é a vontade de Deus para a comunhão do seu povo? 1 João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Demos início com a leitura bíblica sobre essa passagem. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Parando nessa primeira parte da passagem bíblica, notamos que os apóstolos, aqui em exclusivo, João, eles estiveram com Jesus, estiveram momentos com Jesus, e eles aprenderam com Jesus. Eles viram e ouviram, e agora eles anunciam essa mensagem. Para se ter comunhão com o Pai, é necessário que a mensagem seja anunciada. Não se tem como ter comunhão com Deus se não ouvir o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado para que mais pessoas venham ter comunhão com Deus. Isso é um ponto muito forte dessa passagem, que os apóstolos assumiram a responsabilidade de levar o Evangelho e assumiram com grande amor e cumpriram essa responsabilidade. Está em nossas mãos. E nós devemos também ter essa responsabilidade em nossos corações. Nós devemos anunciar Jesus Cristo. Nós vimos e ouvimos e devemos anunciar Jesus Cristo, para que mais pessoas também venham ter
comunhão com Deus. No final aqui do versículo 4 diz que escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Algumas versões antigamente diziam que a alegria de vocês seja completa. Por quê? Porque é tudo num só. A alegria daquele que leva o Evangelho, a alegria daquele que recebe o Evangelho. Qual a alegria? De ter Jesus, o Salvador, em suas vidas. De ter comunhão com Deus. De fazer parte de um povo exclusivo de Deus. É uma alegria, é o que nós temos hoje no domingo. É uma alegria completa, quando todos nós se reunimos para cultuar e louvar a Deus, para estarmos unidos nessa caminhada, para estar um fortalecendo o outro. Quando estamos reunidos, domingo de manhã, nossa alegria tem que estar completa. Se viemos ao culto e não estamos com a alegria completa, então nós temos que rever como está a nossa comunhão. Primeiro passo para que essa alegria completa chegue a nós, essa comunhão, é necessário nascer de novo, quando ouvimos. Aqui eu sei que todos nós já nascemos de novo. Mas muitos aí fora ainda não nasceram de novo. João, ele enfatiza na carta que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. A comunhão do cristão é com o Pai e com Jesus Cristo. Não é lá fora. É com Cristo Jesus. E ele fala isso num tempo em que as pessoas estavam com a fé mais fraca, por conta de muitos falsos mestres que estavam surgindo. E um dos propósitos da carta de João é fortalecer a fé dos irmãos. É manter eles unidos para combater esses falsos mestres. É manter a comunhão firme em Jesus Cristo. Continuando, que mensagem era pregada? A mensagem era Jesus. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Muitas vezes a palavra luz na Bíblia vai estar ligada à verdade e vida. E muitas vezes a palavra trevas ou escuridão vai estar ligado à mentira e morte. Se ler o versículo como verdade, Deus é verdade e não há nele mentira nenhuma. Percebe-se o tamanho da vontade de Deus para cada um de nós na comunhão? Essa comunhão do povo de Deus é uma comunhão na luz. Quando estamos reunidos em comunhão, o seu povo tem que andar na verdade. Um povo que vive a palavra de Deus e se dedica a ela. Não tem como nós estarmos unidos e estarmos cheios, às vezes, de muitas daquelas doenças que acabamos de ver na série do José. É impossível estar em comunhão, obrigado. É impossível estar em comunhão com um pé no mundo. Deus é luz e não há nele mentira nenhuma. Se estamos em comunhão e vivemos o mundo, estamos mentindo. E não há verdade no que fazemos. Mais e mais pessoas necessitam conhecer o Evangelho.
Mais e mais pessoas necessitam estar em comunhão conosco. E quando as trazemos para dentro, como nós estamos em comunhão? Necessitamos diariamente andar na luz. Viver essa comunhão verdadeira e santa, que é a vontade de Deus para cada um de nós. Como filhos de Deus e seu povo, Ele deseja que essa comunhão seja assim. Foi o seu propósito. Jesus morreu para que essa comunhão nossa fosse uma comunhão na verdade, fosse uma comunhão santa. Jesus desejava que nós fôssemos um povo diferente, que brilhasse diante do mundo. A sua igreja necessita ser reconhecida pela sua verdade, pela palavra que pratica, pela luz que ela é. Essa igreja, ela é diferenciada, ela não é como o mundo, ela anda na contramão do mundo. Que possamos fazer uma reflexão diariamente de como está a minha comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus está firme? Estou sendo obediente à sua palavra, sendo dedicado a Ele? Estou refletindo a luz de Cristo Jesus? Ou muitas vezes estou mais no mundo do que servindo ao Senhor? A minha comunhão com Deus não se baseia só em estar aqui no banco no domingo. A minha comunhão com Deus reflete a minha vida. Como estou sendo comunhão com a minha esposa? Como estou tendo comunhão com os meus filhos, com meus vizinhos, no meu trabalho? Estou sendo usado por Deus para ser essa luz? Ou muitas vezes eu guardo a roupa de cristão no armário e uso a minha própria roupa? A comunhão com Deus, andando na verdade, na luz, vai além do que só estar aqui no domingo. Que sim, é de suma importância. E não há nada mais importante no domingo do que estar aqui. O primeiro dia da semana é o momento que seu povo se reúne para estar em comunhão. E isso que nós fazemos todo domingo é um treino para a eternidade. É uma maneira de já se fortalecermos para reinarmos na eternidade. E se isso não é importante para você no domingo de manhã estar unido, cuidado. Cuidado com a balança da comunhão que anda na sua vida. O que você pesa de um lado ou de outro. A comunhão com Deus, na verdade, ou a comunhão consigo mesmo, com as suas vontades. A balança tende a pender para um lado. O que é mais importante do que estar aqui domingo de manhã? Satisfazer a própria vontade ou fazer a vontade de Deus? O preço do domingo de manhã foi a cruz de Cristo. É preciso que nós possamos tomar muito cuidado com que tipo de comunhão nós vivemos. Porque o mundo vai nos enxergar e vai ver como cristãos que nós somos. O nosso testemunho é importantíssimo. Temos que cuidar com as obras que nós temos. Obras na luz ou obras nas trevas. Porque é muito fácil nós dizer que o mundo vive nas trevas, porque o mundo jaz do maligno, e ele anda nas trevas. O mundo é das trevas, e suas obras são más. Mas o cristão vive na luz. O cristão não pode viver nas trevas. O cristão não pode viver o que o mundo ensina. E se assim o vive, ele difama o nome de Cristo Jesus.
Se o cristão vive o mundo, vive a escuridão, ele dá mau testemunho diante das pessoas. O que dele ouvimos e anunciamos também a vocês, para isso que tenhamos comunhão. É o começo da carta. O que dele ouvimos e anunciamos. O que nós aprendemos de Jesus, nós anunciamos. E se aprendemos e anunciamos, nós vivemos. Nós não aprendemos e escondemos para não viver. Porque se nós aprendemos e não vivemos e anunciamos, não espere que dê bom fruto. Não espere que a igreja seja cheia de novos convertidos, que é o nosso desejo. Mas temos que, dentro de nós, cuidar das nossas próprias vidas, para sabermos se estamos vivendo nessa comunhão verdadeira. Se isso não fosse verdade, nada nos seria escrito. É para a nossa exortação que a palavra é nos escrita. Para quê? Não para puxar nossas orelhas e só para nos exortar ou nos corrigir. Vai além disso. É nos escrito para nós não perdermos a salvação. É escrito-nos para nós se mantermos firmes no caminho do Senhor, para nós sermos a luz e a verdade que esse mundo precisa. É nos escrito para nós reinarmos na eternidade, porque é do agrado de Deus que estejamos com Ele na eternidade. E é do agrado dele que lá de cima Ele olhe-nos e veja o quão bom é estarem unidos o seu povo. Deus se alegra quando o primeiro dia da semana a sua igreja está unida. Seja aqui, seja no Rebouças, seja em qualquer lugar do mundo. Pois muitas vezes temos que tomar o cuidado de só estar o nosso corpo sentado no banco e nosso espírito está lá longe. Cuidem-se, irmãos, para que as ilusões do mundo não venham afetar o seu coração. João diz na própria carta dele, no capítulo 2, no versículo 15, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nosso canto que acabamos de cantar é: quão bom e alegre é estarmos em união. Como é precioso a presença de um irmão, junto um ao outro. É mais importante trocar essa comunhão por qualquer outra coisa no mundo? Olhe para o seu irmão e veja o quanto valioso ele é para cada um. O quanto você deseja que ele esteja na eternidade. Vale a pena trocar isso por qualquer outra coisa no primeiro dia da semana? A comunhão com Deus é importante. Não podemos dizer que vivemos na comunhão com Deus e nunca estamos no culto direito. Não podemos dizer que estamos em comunhão com Deus se aqui não é tão importante.
Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando aceitamos a palavra de Deus e cremos no Evangelho, e nos batizamos, reconhecendo Jesus como nosso Salvador, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E mantemos isso domingo a domingo, quando relembramos da ceia. A volta de Jesus é iminente. E domingo a domingo nos reunimos nessa esperança. Quando relembramos da ceia, é para fortalecer isso, a volta de Jesus. Nos mantemos unidos nesse pensamento. Nos mantemos unidos na vida eterna. Na verdade, na luz de Cristo Jesus, não nas trevas. Porque sabemos que viver na luz tem recompensa. O povo de Deus que vive na luz tem recompensa. Viver nas trevas tem consequência. Gálatas, a partir do versículo 6, ele diz, eu não vou citar todos, mas todos podem estar olhando e lendo as obras das trevas, as obras da carne, e que diz que não herdarão o reino de Deus. O povo de Deus que vive na luz. Paulo, em Romanos, ele diz, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, nem em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Romanos capítulo 13, versículo 11 em diante. Percebe-se a vontade de Deus para o seu povo? Percebe-se que Deus quer que a sua igreja viva ela unida na verdade. Que Deus quer que a sua igreja seja obediente à sua palavra. Que Deus não quer que nós só sentemos aqui no banco e vamos para casa guardar a roupa de cristão. Que Deus quer que nós cresçamos na fé e cresçamos na palavra. E que nós sejamos dedicados àquilo que é de agrado a Ele. Porque o nome dEle é glorificado. Quando vivemos nas trevas e andamos em comunhão, podemos pensar que estamos em comunhão, mas nosso pé não está, porque o pé está no mundo. E quando você fala o nome de Deus pelo mundo, você não está glorificando a Deus. Temos que estar tomando cuidado, porque o mundo vai te enxergar, e ele vai ver quem é você. É o Cleiton filho de Deus? Ou é o Cleiton mentiroso que diz que é filho de Deus? Cada um de nós precisa se renovar dia a dia. E o domingo de manhã é um momento que nós estamos aqui para se renovar. Para abandonar as nossas velhas obras. Se deixamos o domingo de manhã de lado, vamos ficar mais fracos. A batalha da fé cristã, ela é poderosa. E o inimigo está preparado para querer derrubar qualquer um de nós. Mas as armas que usamos na luz, a sua santa palavra, com dedicação,
com leitura e crescimento em aprendizado, é as armas que o inimigo não consegue destruir. E o seu povo há de vencer aquele que já foi vencido. Porque nós temos o nosso Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E o seu Espírito que habita em nós, guia-nos segundo o teu querer. E o seu povo, que vive na verdade e não na escuridão, o seu povo, que nasceu para ter comunhão com o Pai e Jesus Cristo, há de vencer, porque ele já venceu. Guarde isso no coração de cada um. Somos vencedores em Cristo Jesus. E é da sua vontade e do seu agrado que vivamos em comunhão sempre. Nascemos para isso. É o plano de Deus. Que tipo de comunhão estamos vivendo? 2 pontos que temos para sempre guardar em nossos corações. Nós devemos pregar o Evangelho e anunciar a mensagem para que as pessoas venham crer e venham ser salvas, para que mais pessoas venham fazer parte dessa comunhão exclusiva de Deus. Os apóstolos assim o fizeram. Agora cabe a nós também assim o fazer. Mas antes de pregar, antes de anunciar, pregue a você mesmo. Cleito, pregue a você mesmo em casa. Eu estou sendo obediente? Porque o meu vizinho precisa de mim. Mas Deus vai me abençoar nessa obra? Vai, porque eu quero ser fiel a Ele. Vai a cada um que está aqui, porque quer ser fiel a Deus. E quer ter a alegria completa em seu coração para que mais pessoas venham ter salva. Porque é de muita alegria quando alguém se batiza e quando alguém é salvo. Devemos pensar sempre que tipo de comunhão eu vivo dia a dia. Comunhão com o Pai? Se essa comunhão com Deus, como ela está? Se ela está obscura, meio manchada, ou se ela está clara, não tendo nada a esconder. Diariamente possamos acordar de manhã e pedir a Deus: guia-me na luz e usa-me para ser um servo na luz. Não deixe que meu pé caia nem para um lado nem para o outro. Não deixe que eu olhe para a escuridão. Não deixe que eu caia nas ilusões deste mundo, ó Deus, para que eu não venha se perder nessa escuridão e não venha ser cego diante das coisas do teu reino. Quem reinará em meu viver? Quem reinará na comunhão do seu povo? A luz ou as trevas? Que haja arrependimento diário em nossos corações para viver a palavra de Deus. Viver ela com alegria e amor, com esmero, com dedicação, com muito apreço por aquilo que é agradável. E para finalizar, eu tenho uma frase que eu falo para os meus filhos, e ela compreende com 4 anos, e o pequenininho já começou a entender. Obediência tem recompensa, desobediência tem consequência. Que sejamos mais obedientes à palavra de Deus, pois há de ter recompensa no final da jornada. O povo de Deus que vive na comunhão há de ter recompensa.
Comunhão na luz leva para o céu. Comunhão na escuridão leva para a condenação. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Amém?